Sejam bem-vindos a mais um programa Cultura Livre. É com muita alegria que a gente retorna aqui aos estúdios da TV Gazeta e hoje a gente conversa com a Cibele Bussique. Tudo bem, Cibele? Tudo Seja bom, bem-vinda. querida? Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. A gente que agradece a sua presença. Falar do Instituto Inca é sempre muito bom. É um instituto que está aí à frente já há algum tempo, promovendo muita inclusão, a cidadania, a cultura, a arte. E a gente está muito feliz com os resultados, né, que o Inca vem tendo ao longo dos anos. E você lá, sempre à frente de tudo. Cibele, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, como que você começa com a arte, você que já foi produtora cultural, também bailarina, conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, para mim é um prazer, né, contar um pouco de Cibele. Cibele é uma coisa tão fácil de ser interpretada, porque eu fui formada, minha formação ela é totalmente artística, né? Eu não tenho formação nenhuma acadêmica. Tudo que eu falar aqui sobre talento, sobre arte, sobre cultura, sobre ideias, sobre projetos, eles são todos de uma vivência própria, de uma história de encanto mesmo, né? De tudo que eu fiz até hoje. A minha formação artística ela vem da dança, eu fui bailarina, né? E eu sempre digo que nunca deixei de ser bailarina, até porque para me chegar nessa nova Cibele que eu tô hoje, eu não deixei de dançar, porque uma das coisas que mais me incentivaram nesta vida e me traz um pouco para o peso que eu preciso estar também, com a leveza que eu necessito, eu me lembro muito da dança. Então eu danço no chuveiro, eu danço me aprontando, eu danço fazendo as minhas ginásticas de rosto. Então assim, para mim a dança é de extrema importância. E tudo que eu vivi e tudo que eu faço hoje, mesmo na área de inclusão dentro da própria instituição, foi algo que eu vivi no meu passado, foi algo que eu já reproduzi lá atrás, foi algo que já deu certo, é algo que precisa acontecer, né? Mesmo que hoje nós estamos num processo de globalização, mas o passado teve muitas coisas que funcionaram, a importância da cultura antigamente. Gente, o que eu já fiz com a cultura dentro desse estado, dentro desse município, coisa que hoje a gente não consegue mais fazer. Mas, graças a Deus, dentro desse processo todo de vivência, de construção da própria história da Cibele, eu tive oportunidade de me capacitar em vários períodos, né? Quando eu decidi que eu ia ter uma academia de dança, eu me especializei, né? Trouxe bons professores, trouxe bons profissionais. Então, eu sempre venho olhando para frente, olhando para um coletivo, pensando numa proposta futura para a própria cidade. Então, assim, nada em mim veio assim, estudou, pá, não. Cibele é a pura vivência, é a pura história dela. E, enfim. Vem da prática, então, né, Cibele? Você sempre foi aquela pessoa que chegou lá e põe a mão, você não consegue falar assim, vão lá e faz. Você é aquela que faz junto, né? Que está sempre lá e que está construindo junto e que não deixa a pessoa ir sozinha. Você segura na mão e fala, vamos junto, é isso? E assim, eu sou muito orgulhosa da construção da minha própria história, né? Até porque a gente diz que a gente tem seus seguidores, né? Eu tenho as pessoas que eu formei, que a gente chama de mestre mesmo. Eu fui mestre de várias pessoas. Hoje tem algumas academias dentro do estado de Mato Grosso que passou pelas minhas mãos, pessoas que hoje trabalham no mercado da dança, passaram pela minha mão. Hoje eu tenho uma filha que continua, né, no segmento da dança, é uma bailarina renomada, graças a Deus, constrói a sua própria história, né, e dizem que filho de peixinho, peixinho é essa, me herdou, né, que é a Raina Bussique. Enfim, tudo que acontece e aconteceu dentro dessa minha vivência cultural, dentro dessa vivência minha da construção a minha própria história dentro da academia que eu construí, tudo isso foi inclusão de mercado, inclusão, empreendedorismo cultural.
Então, assim, desde aquela época se fala do que se fala hoje. É que em termos diferentes, em conotações diferentes, entendeu? Mas eu sempre fui uma empreendedora, eu sempre inovei, eu só não tinha só uma academia, né? Eu sempre tive uma academia, mas tinha uma produtora. Eu tinha um mercado de 300 alunos, então eu tinha shows que eu trazia shows exatamente para o público que eu mesmo tinha, né? Então, assim, a gente sempre foi um mercado produtivo dentro da cidade, a gente sempre cresceu com a cidade, né? Enfim. E frutos da sua própria, você mesmo, né? As iniciativas suas, sempre abrir a escola, ideia, iniciativa, correu atrás, sempre você buscando realizar os seus sonhos, né? Então, antigamente, você lembra que a gente tinha VASP, Varig, não tem? Então, sim. eu não me lembro se é VASP ou se é Varig, mas eu acho que é Varig. Nós trouxemos um Boeing daquele de Varig só com o Balé Popular do Rio de Janeiro. Nossa. Então, quer dizer, quando eu tinha academia, eu também era uma produtora já, entendeu? Mesmo sendo dona de uma academia, eu já era uma produtora. Por quê? Porque eu trazia, eu já abria esse mercado, eu já criava essa plateia, né? Já oportunizava aqueles que não conseguiam chegar para conhecer o Balé Popular do Rio de Janeiro, né? Que era um balé afro, né? Olha só. Extremamente lindo. E depois, eu não sei se você lembra de Ciro Barcelos, do Dizzy Croquettes, ele criou o primeiro balé contemporâneo no Brasil. E a gente trouxe ele para Cuiabá, trouxe ele para o estado de Mato Grosso, entendeu? Então, a gente sempre foi inovação. Todos os que vieram antes na área da dança traziam muito novo para que as pessoas conhecessem. Nós tivemos balés belíssimos, tivemos balé estágio aqui, trazido por outras academias, vários cursos, muitas oportunidades para sair. A minha família, graças a Deus, podia bancar as minhas especializações, sabe? Assim, eu sou muito grata à história que eu construí. E a gente vê você colhendo fruto dessas histórias até hoje, né, Cibele? Porque, como você mesmo falou, sua capacitação vem muito dessa prática do seu fazer artístico, né? Você nasce e já começa com o balé, com a arte, e se envolve nesses processos, enxerga oportunidades e traz mais pessoas para esse universo. Quantas pessoas você conseguiu trazer para a arte, para a dança e oportunizar de ter acesso à cultura que não estava talvez ao alcance e trazer para cá. Então, assim, é uma empreendedora nata, né? Já não tem o que a gente falar. Qual dessas histórias você acha assim que marcou muito a sua carreira, que você fala assim, nossa, e essa história aqui me deixou uma marca assim que eu fico muito feliz de falar sobre isso, dentro de várias histórias que Então, a minha história com o que eu construí nesse período que eu estava construindo essa história, se eu não sabia se eu queria ser bailarina, se eu queria ser dona de uma academia, se eu queria ser uma produtora, eu interagi muito com as pessoas que queriam muito estar dentro de uma sala de aula de balé e não tinha a oportunidade, né? Então, eu com aquela minha vontade, né, de passar esse conhecimento, de oportunizar aqueles que não tinham condição financeira para estar diante de uma sala, logo que eu aprendi o que era bater portas, a hora que eu aprendi o que era inclusão, né? O que era oportunizar alguém, né? Culturalmente, eu bati porta de um lugar que hoje não existe mais. Mas se existisse hoje, seria como se fosse um Ministério Social, que foi a LBA na época, né? Legião Brasileira de Assistência. Então, o que eu fiz? Eu fui na LBA e levei todos os nomes das pessoas que iam dentro da minha academia buscar possibilidades de estar ali. Aí eu fui anotando e tal.
Até que um dia eu juntei aí umas 10 jovens, entre rapazes e moças, crianças, e fui até a LBA. E depois eu saí de lá com tudo pronto. Um ano de escola paga, porque eu precisava receber deles. Sim, não nas condições do aluno normal. Mas eu ganhei todo o figurino deles, que era malha, sapatilha, todas as possibilidades, o passe para eles irem, tudo naquela época. Então, assim, eu sempre abri portas para transmitir o que eu poderia oferecer para a sociedade. Seja ela para quem pagasse, ou seja ela para quem quisesse se oportunizar. Obviamente que isso tinha um controle, obviamente que a gente tinha, depois eles se apresentavam, tinha todo um questionamento entre a escola e a dança. E eu aprendi muito nessa trajetória em passar os meus conhecimentos, né? Tanto é que eu já dei muitos cursos, não só na área de dança, mas na área de produção, né? Porque a gente acaba sendo produtora nata, né? Produzindo seu próprio negócio, exatamente, né? Eu sou uma produtora nata, porque assim, depois que a minha mãe faleceu, eu comecei a ver as coisas que ela guardou de lembranças dessa época, que ela era diretora da minha escola de dança. Eu fui ver que ela era uma produtora, ela foi a minha produtora. Porque o que ela tinha de foto minha, o que ela tinha de coisas escritas atrás, de período, de data, nome da coreografia, sabe, assim? Sim. Então ela fez como se fosse um clipe da minha história, né? Nossa, que lindo. E depois que ela morreu, eu consegui visualizar essa história. Então eu sempre digo que quem foi a minha primeira produtora foi a minha mãe, e depois eu mesma me construí produtora. Olha só que lindo, né? Isso a gente traz um pouco da gente aprende, né, com exemplos, né? Então provavelmente sua mãe deve ter sido um grande exemplo, né? Coisa linda, Cibele. E Cibele, como que surge, né, a Cibele e o Instituto Inca? Como que vocês se encontram? Como que dá esse encontro da Cibele com o Instituto? Então, para mim chegar até o Instituto, eu deixei de ser dona de academia e passei a ser produtora. Nesse inteirinho de ser produtora, eu conheci Luiz Carlos de Oliveira Borges. Nesse período, gente, como a gente é mulher, né? Eu sou mulher, graças a Deus tive a oportunidade de ser mãe, né? De criar 3 caráter nesse mundo. E nesse período eu estava tentando me sobreviver pelas escolhas que eu tinha, né? Eu escolhi, apesar de ser de uma família tradicional cuiabana, eu escolhi ser uma bailarina, depois eu escolhi não ter mais uma academia de dança, que era o que trazia as pessoas para dentro da minha escola, que me davam tranquilidade financeira, mas decidi ser produtora. Quando eu decidi que eu ia ser produtora, eu decidi também as minhas escolhas. E as minhas escolhas é essa dificuldade que a gente tem até hoje. Se não é a gente correr, eu, mulher, mãe, fui correr e nesse período eu comecei a gerenciar um lugar chamado Caldeireta. Olha! Era um bar. Eu conheci Luiz Borges, que ele foi lá pedir para mim um jantar para o Festival de Cinema. Olha! Aí eu falei, olha, aí o Luiz falou assim, nossa, mas Cibele, você... Não, eu só estou dando um tempo e tal, deixa só parar essa história, eu ter filho, a hora que eu ter, eu já resolvo minha vida e já volto. E assim eu fiz, né? E logo quando eu voltei, eu recebi uma proposta do próprio Luiz Borges de fazer a captação do Festival de Cinema e Vídeo. Mas aí eu já virei captadora da Lei Hermes de Abreu. Já produtora, já fui estudar a lei, já fui bater porta, porque... É o que você gosta de fazer, né? Exatamente, né? Então eu sempre fui uma pessoa de boas relações, né? Fiz lá meu... Seu portfólio tá lá, né? Não, eu fiz lá meu mail, né? Seu mail. Meu network, vamos lá. Então, eu fui captadora de Lei Hermes de Abreu e botei o Festival de Cinema e Vídeo no mercado, captando, criei um maior sucesso, porque fora do Brasil, fora do estado era uma dificuldade essas leis. Eu acabei sendo elogiada, inclusive, pelos produtores de fora. Olha, Luiz, que bom, cerca essa Cibele, parará, parará, parará. Construímos o Inca. Nossa. Por quê o Inca?
O INCA foi construído a partir das lentes do Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá. Justamente porque nós já tínhamos a fama dentro, a nível de estado, a nível de região, de que seríamos o segundo festival de maior importância para o Brasil. Por quê? Porque além de que nós trazíamos o vídeo, trazíamos um outro segmento do audiovisual que era de extrema importância para o crescimento e plateia do estado, né? E eu comprei a ideia captando primeiro recurso, depois sendo membro do INCA, no qual o Luiz Borges, até hoje, quero agradecer essa ideia do Luiz Borges, e aí ele trouxe para dentro do INCA Glória Albuez, Keiko Kamura, Diego Baraldi. Hoje o audiovisual no estado de Mato Grosso passa pelo INCA, passa pelo Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá. A própria Bia, que hoje é assessora de imprensa do Instituto, é uma cria também do festival, passou pelo festival. Várias pessoas maravilhosas que hoje atuam no audiovisual passaram por esse festival. Então, assim, eu sinto que até mesmo no audiovisual, que não era um segmento que eu me atendia, mas como produtora eu fiz um bom papel, né? E aí o próprio Luiz Borges se desinteressou, até porque chegou um momento dentro do estado de Mato Grosso, amada, que graças a Deus você não passou por esse período, onde cada secretário de estado que entrasse, você precisava te apresentar como pessoa, o que você era, por que você era, por que você queria, o que você fazia, sabe, assim, parecia que todo mundo tinha numa única vala, e assim, teve uma hora que tanto eu quanto o Luiz Borges cansamos de querer nos provarmos quem éramos e por que éramos, e o que queríamos e por que queríamos. Sim. Entendeu? Era muito difícil você entender dentro do projeto Cultura no estado de Mato Grosso naquela época, como que as pessoas queriam um crescimento não debatendo um festival que só estava trazendo o bem para dentro, entendeu? Muito recentemente o Luiz Borges agora vai fazer, graças a Deus, graças ao Aldir Blanc, graças a esse novo mercado, né? Sim. Um mercado competitivo na área cultural, um mercado competitivo na área de projetos, mesmo que sejam editais de socorro, mas é competitivo, é importante, desenvolve o crescimento da ideia das pessoas, desenvolve a competitividade também, sim, porque esse mercado precisa melhorar, né? As pessoas precisam correr atrás mesmo. Atrás, exatamente. Então, assim, várias pessoas que hoje transitam no audiovisual, transitou pelo INCA, o INCA tem essa responsabilidade no mercado, formamos plateia, né? E estamos hoje, o INCA, quando ele foi criado como Instituto Cultural América, que era justamente para não só discutir audiovisual a nível de Brasil, mas o próprio continente a nível do continente americano. E também fizemos outras intercâmbios também com outros países quando aconteceram os festivais. E, enfim, hoje, o que o INCA significa para a Cibele? Primeiro que hoje eu sou a presidente da instituição. Sim. Né? Como instituto, eu via que existem outros olhares que nesse inteirinho de você desiste, gente, pelo amor de Deus, não dá mais para dizer, eu sou Cibele, comecei assim, comecei assado, sabe? Assim, então eu fui trabalhar dentro de um espaço do governo, numa iniciativa pública, num lugar onde eu nunca imaginei que eu ia me encontrar. Olha só, a Entendeu? vida... Eu já havia tido uma experiência muito bacana, mas na área de produção, na área de criação, na área de inclusão com o Projeto Sem Menina. Na época do prefeito Wilson Santos, eu fui consultora do projeto na área artística do projeto. Sim. Eu, graças a Deus, consegui desenvolver bastante a produção artística desse festival e tal. E logo depois eu fui contratada para ir para Setas, no governo do estado, numa gestão bem conturbada, mas foi uma gestão para mim maravilhosa. Não pelas questões financeiras, não era nem por isso, mas por eu ter conhecido um lugar que eu precisava conhecer. Eu sou muito cuiabana. Sim. Eu sou muito raiz, entendeu?
Então, eu fui para um lugar chamado Assuntos Comunitários, dentro das Setas, onde eu conheci todo o movimento comunitário dessa cidade. Nossa. Onde eu conheci, verifiquei... A cultura raiz, né, da cidade, lá na raiz da cultura, né? E a ponta de uma cidade onde ninguém se olha. Sim. Entendeu? É o que a gente fala que vive às margens da cidade. Exatamente. Né? Eu tinha um chefe muito interessante chamado Benjamin Franklin. Ele dizia para mim assim, Cibele, eu consigo ver a cultura do Estado, a cultura cuiabana, a cultura popular só nos teus olhos. Olha que coisa linda. Cibele, segura aí, que a gente fecha com essa frase, esse bloco com essa frase maravilhosa e que diz muito sobre você, né, Cibele? Conseguir enxergar através dos seus olhos é muito lindo, muito potente essa frase. Então a gente deixa vocês aí de casa fechando esse primeiro bloco e convidando vocês para ficar, que no segundo bloco a Cibele fala mais sobre o Instituto Inca. Até breve!